A paz do Senhor Jesus, temos uma palavra de Deus para a sua vida, lá em Mateus 6, do 25 ao 34, está escrito assim: Não andeis ansiosos ou cuidadosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Então aqui a ansiedade está ligada à vida, que é comer e beber. Então, essa vida aqui, terrena, para que ela subsista, ela precisa da comida e da bebida. E o corpo, que também diz respeito à vida, ele precisa de vestes. Então aqui Deus está dizendo, não fique, não ande cuidadoso quanto a isso, quanto à vida. Ele explica que essa vida tem a ver com comida e bebida. E a preocupação com o corpo tem a ver com a vestimenta. Aí ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento? Mais uma vez ele enfatiza a palavra comida. E o corpo mais do que o vestuário. Então, o que ele está explicando aqui é que a sua vida foi algo que você não contribuiu para ter. Você recebeu a sua vida de Deus, bem como também o seu corpo. Não foi algo que você contribuiu para ter. É um dom, a vida é um dom. Ninguém que está vivo hoje falou assim: agora eu quero nascer, agora eu quero existir, pronto, eu vou existir. Não. Deus, ele permitiu você vir, a este mundo. Deus lhe concedeu este dom a você, ele te deu um corpo. Então a pergunta de Jesus está bem assim, olha, ela sendo interpretada, ela seria assim, se Deus te deu a vida e também te deu o corpo, ele também não pode te dar o mantimento? Ele também não pode te dar as vestes? Sabe? Isso não é mais algo mais poderoso do que a comida e a bebida? Você não acha? Então é o que Deus está dizendo. Não é a vida mais do que o mantimento? É isso que Deus está dizendo para mim e para você. O que é mais assim? Vamos lá. A pergunta que até Jesus falou, né? O que é mais difícil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então aqui Deus está perguntando a mesma coisa. Para você ter a vida, para você ter um corpo, não é algo mais difícil, um exemplo, aos nossos olhos, do que ter um prato de comida? Aos nossos olhos isso é difícil, a questão da vida, né? Quem é que pode gerar uma vida humana, vamos dizer assim, sem que tenha assim a semente? E Deus foi que criou a semente, o esperma, né? O óvulo. Então tudo foi Deus que criou. Então isso é mais precioso, isso aos nossos olhos é muito mais difícil de acontecer, porque é impossível, nós fazermos algo do nada. Então Deus é aquele que faz algo, cria do nada, ele é Deus. E ele está perguntando, não é a vida mais do que o mantimento? O corpo mais do que o vestuário? Então Deus te deu a vida e Deus também te deu o corpo. Se ele te dá a vida e ele te dá o corpo, meu Deus do céu, para ele te dar mantimento e veste, isso para ele não é nada. Então aqui ele está dizendo assim, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não colhem,
não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É lógico que com esse versículo aqui, Deus não está dizendo assim, ó, não faça nada não, viu? Você não precisa semear, você não precisa colher, você não precisa juntar. Deus não está dizendo isso. Até porque os pássaros não fazem nada disso, não semeiam, não cegam, não ajuntam, porém eles têm que voar para colher o alimento. O alimento não cai no ninho do pássaro voando. É o pássaro que tem que voar até o alimento, procurar o que comer e se alimentar. E ainda assim é Deus quem cuida desse pássaro. Os mínimos detalhes, Deus está dizendo aqui, olha, eu faço, eu que cuido, né? Apesar de não acontecer essa questão de semear, cegar e ajuntar, é a natureza do pássaro mesmo. Então não é para você deixar de trabalhar. Deus está explicando que a natureza do pássaro é essa, é voar para comer. A nossa natureza, a natureza humana, é de nós trabalharmos para comermos. Mas ainda assim é o Senhor quem nos dá o alimento, porque se Ele não mandar a chuva, como nos alimentaremos? Não é verdade? Então, como Deus fala que eles não semeiam, não cegam, nem ajuntam, porém eles voam para comer, né? Eles têm que sair do ninho, eles não ficam sentados ali no ninho esperando a comida descer voando, não. O Senhor Deus alimenta os pássaros. Então, vocês têm um valor muito maior do que o pássaro, né? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Então, o seu cuidado, a sua preocupação, desculpa, mas ela não acrescenta nada na sua vida. Então, é vão a preocupação, o cuidado. Porque, necessariamente, nós temos que confiar em Deus. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios. Então, na questão daqui do alimento, Deus vai trazer as aves, que as aves não cegam, não ajuntam, não semeiam. Deus traz a imagem de um pássaro, a alimentação de um pássaro. E quanto à questão da erva, né, das flores, né, dos lírios, Deus traz a questão da veste, né? Por que você anda preocupado com suas vestes? Dá uma olhada lá, vai refletir, vai fazer uma caminhada perto das plantas e veja os lírios do campo, como eles estão crescendo. Então você tem que ver. Não é somente olhar as plantas, é você olhar, por exemplo, você passar perto de um, de um lírio, de uma flor, de uma erva, e olhar assim, ué, essa flor, essa planta, esse lírio está parada, está estagnada, ela não pode voar como o pássaro. Mas como ela está crescendo? Ah, boa pergunta. Como elas crescem? Como elas crescem? Pois é, essa pergunta é muito simples. Ela precisa do sol, ela precisa da água, ela depende do orvalho que desce do céu. E aqui está falando, não trabalham nem fiam. É a natureza mesmo da planta. A planta não pode voar como o pássaro voa, porém, ela fica ali com o propósito de dar beleza. Deus a criou para isso. Cheiro, beleza. Deus cria as coisas com seu determinado propósito. Então, Deus cuida desses lírios, né? Deus cuida trazendo orvalho, trazendo calor. Elas não trabalham, não fiam,
Elas não saem para procurar o alimento delas, a força, a energia que elas precisam para crescer. Deus é que manda. O vento, a chuva, o orvalho, o calor do sol. E aí Deus está dizendo para você, olha para os lírios do campo, como eles estão crescendo. Como eles crescem? É porque Deus está cuidando. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Jesus está dizendo, é porque com certeza ele conhece todos os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória. Tem até pessoas que ficam brincando com isso, né? Então, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançara no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, aqui, se você prestar atenção, Jesus não fala da pouca fé somente quando os discípulos estão na tempestade, sabe? Somente em situações de curas, de milagres. Não. Aqui também, quando você se preocupa com a sua comida, com as suas vestes, você vai ser tido como para Jesus como um homem de pouca fé. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançara no forno, grava essa palavra, lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Você não foi destinado para ser lançada no forno. Ou seja, a sua natureza ela não é somente terrena. Você não foi criado para somente viver aqui, perecer e acabou. Você está destinado para a eternidade. Muito mais do que a planta, muito mais do que o pássaro. Você foi destinado para os céus. Você foi destinado para o reino de Deus. Então Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Deus não existirá, não vestirá muito mais a vós. Então veja essa palavra. Então não andeis por conta disso, não andeis inquietos, dizendo. Como que você se inquieta? Falando, dizendo. Às vezes é uma palavra dentro do coração, é na mente. Às vezes você verbaliza, às vezes você só pensa, mas Deus está te limpando agora. Ó, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos. Só que essas perguntas, essas palavras, esses ditos, são considerados para Jesus como, ó, aqui, ó, homens de pouca fé. Então, não seja considerado como homens de pouca fé, não. Tenha fé em Deus. Tenha fé que Deus te sustenta. Tenha fé que Deus traz o alimento para você. Se Deus te deu a vida, se Deus te deu o corpo, ah, meu Deus do céu, com certeza Ele vai te dar a comida, a bebida, as vestes. Amém? Então, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, veja, essa atitude aqui de comida, de bebida, de veste, tem a ver muito com o paganismo, coisa de gentios, coisa que você e eu não temos que nos preocupar, porque somos filhos de Deus. Porque está aqui, ó, dê certo o vosso Pai Celestial, sabe? Bem sabe, Ele sabe, Deus sabe, que você necessita de todas essas coisas. Meu Deus do céu, será que Deus não sabe que o seu corpo precisa de comida? Se Ele te deu o corpo, claro que Ele sabe que esse corpo precisa de comer. Se Ele te deu o corpo, claro que Ele sabe que esse corpo precisa de vestes, vestes para proteger-se do frio, do calor, vestes para cobrir a nudez. Sabe? O problema é que muitas pessoas não procuram roupas para cobrir a nudez. Elas querem roupas caríssimas, roupas de grife. Ué, aí já não é mais por uma questão de necessidade, porque bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus está aqui, Ele supre as suas necessidades. Agora, os seus caprichos já é outra coisa, isso é uma coisa do mundo. Essa questão de comprar roupa mais cara, a roupa da moda que está lá um preço absurdo,
Isso não é necessidade. Isso é coisa da sua cabeça. Suas necessidades Deus supre, sabe? Mas, aqui ó, mas buscai primeiro o reino de Deus. Busque primeiro. Isso quer dizer que tem outras coisas para você buscar. Você tem que buscar o que comer, você tem que buscar o que vestir. Mas Deus está dizendo, busque primeiro. Olha que legal. Primeiro. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, não é a comida. É lógico que você vai buscar a comida. É lógico que você vai buscar a bebida, porque você vai ter que trabalhar. É a sua natureza, não é como a do pássaro, que está tudo pronto lá, a semente está pronta, né? Algumas coisas que os pássaros comem já estão prontos, uma minhoca, quem sabe, não é isso? Não sei quais são os alimentos do pássaro, uma farinha no chão, um pão, não sei. Estão prontos, Deus já está alimentando lá. E você vai ter que buscar com a força de Deus, Deus já preparou para você também. Só que você tem que ter o trabalho do pássaro de voar e até lá pegar. Mas Deus já preparou para você o alimento. Então, busque primeiro. Isso não quer dizer que você não vai buscar o alimento, mas em primeiro lugar. Isso é primazia, sabe? Não é proibido você buscar o que comer, o que vestir. A questão é quando você está inquieto, dizendo que vou comer, que vou beber, que vou vestir. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de pagão, isso é coisa de gentio. Então busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus e todas estas coisas. Que coisas? Que coisas? Ué, aqui no 32 está dizendo, bem sabe que necessidade de todas essas coisas. É o quê? Comida, bebida, vestes. Busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. Então, assim, Deus te deu a vida, Deus te deu o corpo. Então, a comida e a veste é um acréscimo. Não é tudo. A vida, sim. O corpo, sim. São coisas assim que Deus fez. Deus sabe que necessita-se do alimento, das vestes. Então, você sabendo que tudo vem de Deus, busca Ele primeiro. Deus está te ensinando. Se o corpo vem de Deus, se a vida vem de Deus, que são coisas maiores, coisas tremendas, busca Deus primeiro, porque Ele é quem dá o corpo, Ele é quem dá a vida, Ele é quem dá o alimento. Busque o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Acrescentadas porque o maior você já tem, que é o corpo e a vida. Então não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então amanhã é outro dia. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha isso aí. Basta a cada dia o seu mal. Então, que Deus os abençoe. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor. Que você seja limpo, que você seja santificado por essa palavra, né? A palavra de Deus nos santifica, nos purifica, né? Às vezes nós buscamos em primeiro lugar não o reino de Deus. Às vezes nós buscamos em primeiro lugar a comida, a bebida, preocupado, né? Será que eu vou pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer a compra do mês? Deus vai, Deus vai te ajudar. Deus vai dar comida para você. Então você já pensou qual é o seu propósito na sua vida? Cada um de nós queremos sentir que temos um propósito, que estamos fazendo uma diferença significativa no mundo. Deus tem um propósito para cada um de nós, que é fazer o que é certo e glorificar a Deus. Então, como você persegue esse propósito? Levantando-se todos os dias e colocando Deus em primeiro lugar. Há muitas outras coisas a serem perseguidas,
buscadas em emprego, educação, relacionamento, dinheiro, bens materiais e assim por diante. Mas muitas vezes, quando você alcança essas coisas, sua vida fica tão vazia e insatisfeita quanto quando você começou. Então, assim, Deus sabe o que você precisa, está bem ciente dos desejos do seu coração. E Ele os concederá se você apenas perseguir o propósito de Deus, buscando a Ele primeiro. Então, oração, Senhor, me ajuda a perseguir, buscar meu propósito na vida, enquanto te busco em primeiro lugar. Amém. Ó, que Deus nos abençoe, fique na paz. Já me estendi um pouco nesse vídeo. Compartilhe, curte, né? Se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe a nossa vida rica